Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nos últimos vídeos, nós estamos estudando os efeitos, né, que ocorreram após o Congresso de Viena. Então, na última semana, né, nós estudamos, né, o último vídeo que eu gravei foi sobre as independências na América. Então, o que levou às independências da América e também o movimento revolucionário no Haiti. Bem, então, quando nós pensamos em independência da América Espanhola, a América Espanhola ela é muito diferente do que o modelo, né, aplicado no Brasil, né, do modo de colonização português. Porque, diferentemente do Brasil, onde houve um governo central, né, então, onde todos iriam ter um governador geral, a colonização espanhola ela era dividida em reinos, vice-reinos e capitanias. Então, isso vai fazer com que cada território fosse administrado de uma forma, e sendo administrado de uma forma, vai se gerar alguns conflitos entre grupos, né, que buscavam ali privilégios e controlar parte da política. E isso vai resultar na fragmentação do território, né, que ocorreu após, né, a independência da América Espanhola. Mas, né, sempre bom nós frisarmos, né, que a América Espanhola também teve alguns territórios que foram emancipados após a independência de uma forma geral. Bem, então, iniciando aqui, né, o nosso debate, vou começar a falar um pouquinho aqui para vocês sobre, né, esse contexto e para depois entrar em cada movimento, né, de independência da América Espanhola. Então, nesse caso, na América do Sul, né, que nós estamos começando a trabalhar aqui, então, nós temos essa grande quantidade de países que se formaram após a independência, então, após o fim, né, da colonização espanhola. Então, no caso, nós vamos trabalhar o Simão Bolívar e o San Martín, né, os que são considerados os libertadores da América. Né? Tanto é que o torneio de futebol ganha esse nome em homenagem a esses personagens. Né? No caso, o San Martín, né, e o Simão Bolívar. Né? E dentro dessa realidade toda que eu estou citando aqui com vocês, então, o único país, né, que se tornou independente após a sua independência e que continuou, né, unido foi o Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho aí como é que foi esse processo, né, de dependência desses países. Bem, então, nós vamos contextualizar aqui. Então, as guerras napoleônicas, eles submeteram Portugal e a Espanha à ocupação. E no caso desse último, né, ao domínio político francês. Então, em guerra contra a Inglaterra, isto levou os ingleses a atacarem a terra da América do Sul sob o controle espanhol. Então, como o bombardeio de Buenos Aires em 1810. O fato em trono, o fato de o trono de Madrid ser ocupado pelo fantoche de Napoleão foi aproveitado pelas colônias hispânicas para ignorar a autoridade da metrópole e agir com maior autonomia. Então, no caso, eles não iam mais se submeter ao acordo colonial que nós já discutimos, o monopólio, né, que foi estipulado durante o período de colonização. Então, com aquele monarca que foi colocado no lugar do rei espanhol legítimo, né, vai ser um fantoche, e isso vai fazer com que as elites coloniais não obedecessem aos seus comandos. E isso vai dar início ao processo de dependências. Então, o caso português, no entanto, é ímpar. Então, pelo fato de que o trono, né, ter sido transferido oficialmente para o território colonial brasileiro, elevando a categoria de reino, né, em 1815. Então, com a restauração das monarquias soberanas em 1811 e 1814, os colonizadores tentaram restaurar o sistema rígido colonial, mas isso não foi possível por conta, né, desse levante desses grupos mais privilegiados na colônia. Então, no caso, nas colônias espanholas, né, que nós tínhamos ali os crioulos, né, que eram mestiços nascidos na América, e eles tinham como objetivo buscar, né, maior autoridade, maior autonomia dentro das colônias. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui a independência do Gran Colômbia, ou da Gran Colômbia. Então, a Gran Colômbia, ou a Grande Colômbia,
ela englobava o território do Equador, da Colômbia e da Venezuela. Então, movimentos de independistas, né, mais importantes antes do século XIX, né, foram a participação local das revoltas, né, dos comuneiros, né, de Granada, de Nova Granada, e Manuel Gaal e José Maria Espanha, no qual participou toda a sociedade da colônia em 1797. Então, tampouco teve êxito no desembarque de Francisco de Miranda, com uma pequena expedição de patriotas organizados nos Estados Unidos e financiados pela Inglaterra em 1806. Então, depois que a Espanha caiu no poder de Napoleão Bonaparte, os crioulos, né, então os brancos nascidos na colônia, né, de Caracas, iniciaram a Revolução Venezuelana. Em 19 de abril de 1810, os representantes espanhóis, dentre eles o governador Vicente Emparan, né, então foram destituídos, sendo estabelecida uma junta governamental local, com a finalidade oficial de salvaguardar, né, os direitos do rei espanhol Fernando VII, preso na França depois, né, 2 anos por Napoleão. Então, no caso, essas tropas que vêm para a América do Sul, ela queria manter a unidade dentro desse território, mas as agitações crioulas vai fazer com que, né, não houvesse possibilidade de manter esse processo ainda. Bem, então o primeiro congresso nomeou um triunvirato composto por Cristóvão Mendonça, Juan Escolana e Baltazar, né, Padrón. Então, uniu-se ao representante de outras partes do país. A junta governamentista declarou a independência em 5 de julho de 1811. Então, Francisco de Miranda, que retornara à América, chamado por Simão Bolívar, assumiu o comando da nova república. Então, a reação realista foi favorecida pelo terremoto, né, de 1812, que quase só atingiu a cidade de Caracas e os povoados rebeldes. Então, os patriotas foram traídos e derrotados por Puerto Cabello. Então, em Miranda, que assumira a capitulação, né, em 25 de julho de 1812 e ia embarcar para o Reino Unido. Então, foi detido por Bolívar e enviado como prisioneiro à Espanha, onde morreu em 1816. Então, Bolívar recebeu salvo-conduto, né, por coração, né, por curação. Né? Então, no caso, né, o Simão Bolívar, né, ele era um grande articulador ali na região da Gran Colômbia, e por conta dessa luta pelo poder, ele vai, né, conseguir algumas vitórias, e isso vai ser decisivo, né, nesse contexto. Bem, então, no início de 1813, a junta revolucionária nomeou Simão Bolívar como comandante das forças venezuelanas. Então, filho de ricos fazendeiros crioulos, era um líder do movimento de independência. Então, Bolívar, ele invadiu a Venezuela, sofrendo diversas derrotas em sua luta contra as forças espanholas. Conquistou Caracas em 1813, mas a forte presença espanhola de José Tomás Rodrigues Boves no comando das tropas realistas, né, então acabou com as suas tentativas. E em 1814, a Segunda República foi extinta e os patriotas novamente se exilaram. Então, ajudado pelo presidente Petion, da nova República do Haiti, e por legião estrangeira de soldados britânicos e irlandeses, o Bolívar reiniciou a luta 2 anos depois, e em 1816, Simão Bolívar foi ratificado como presidente da República, graças ao apoio que conseguira, né, com o general José Antônio, né, Paes, caudilho, né, dos lhaneiros. Então, no caso, o que é um caudilho? Um caudilho era um grande proprietário de terras ali na região. Então, era um grande fazendeiro e ele vai apoiar, né, no caso, o Bolívar, que teve o apoio tanto da Inglaterra, tanto dos revoltosos do Haiti, né, para conseguir tomar o controle da região. E principalmente no seguinte, ratificando a Segunda República. Bem,
Então, a Batalha de Boyacá, né, em 1819, o Bolívar libertou a Nova Granada. Então, o exército da Nova Granada e da Venezuela se unificaram com a capital em Bogotá. Então, a República da Colômbia, né, de Gran Colômbia, que reunia Nova Granada, a Venezuela, foi proclamada em 17 de dezembro de 1819 pela primeira vez. Né? A Espanha viu a Venezuela como um país, né, constituído. E em 1819, uma constituição baseada nos princípios da liberdade republicana, né, foi instituída. Então, após o armistício, a trégua assinada em 1820 entre Simão Bolívar e Pablo Murillo, que manteve o domínio espanhol sobre a região de Maracaibo, né, e a incorporação dos habitantes de Maracaibo à causa da independência gerou o reinício da guerra. E em 24 de junho de 1821, o Bolívar derrotou o exército realista na Batalha de Carrabobó. Então, as últimas forças realistas capturaram Porto Cabello em 9 de outubro de 1823. E no ano seguinte, Bolívar marchou em direção ao sul para libertar o Peru e em 1825 conseguiu dar fim ao domínio espanhol sobre a Bolívia. Então, Simão Bolívar, ele vai promover esses levantes contra a coroa espanhola e levando esses ideais de liberdade aos povos dominados pelos espanhóis. Isso é um ponto primordial para nós entendermos toda a realidade dentro daquele cenário. Bem, então, de 15 de fevereiro de 1819 até 17 de dezembro daquele mesmo ano, o Bolívar foi presidente da Venezuela e a partir dessa data até 1830 a Venezuela fez parte da República da Gran Colômbia, da qual Bolívar era também presidente. Então, durante a ausência de Bolívar, contudo, irromperam rivalidades regionais na Gran Colômbia e seu prestígio não foi suficiente para manter o país unido até a sua volta. E em 1829, a Venezuela se separou e o Equador fez o mesmo pouco tempo depois. No ano seguinte, Bolívar morreu perto da cidade colombiana de Santa Marta, sem ter conseguido realizar o seu sonho de uma América Latina, uma América Espanhola unida. Então, o maior sonho, né, do Simão Bolívar era promover a unificação de toda a América Espanhola. Mas as rivalidades locais vai fazer com que isso se tornasse impossível e isso vai fazer a fragmentação do território. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, do Simão Bolívar e como ele é determinante, né, para essa independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador e também da Bolívia. Bem, então, dando continuidade aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui da região do Rio de la Plata, ou a independência da região do Prata. Então, como nós temos uma grande influência desse rio na história do Brasil também, isso vai ser muito importante para a consolidação daqueles países ao redor do Rio da Prata. Então, denomina-se a Guerra da Independência da Argentina ou das Províncias Unidas do Rio da Prata, ao conjunto dos combates às campanhas ocorridas durante as guerras de independência hispano-americanas que ocorreram em diversos países da América do Sul, dos quais participaram as forças militares das Províncias Unidas do Rio da Prata. Um estado sucedeu o vice-reino, né, do Rio da Prata, que aconteceu, né, que antecedeu a República da Argentina. Então, toda essa região em verde aí no mapa, ela era a região chamada o vice-reino da Prata. Então, esse rio, ele é muito importante, né, para a entrada para o interior da região ali, né? Tanto é que o Brasil também dependia muito da navegação daquele rio, né, para chegar às regiões mais interioranas da colônia. No caso de Mato Grosso, entre outras regiões que estavam sendo consolidadas ali. E também, né, com isso, vai formando as rivalidades entre o Império Brasileiro e a Argentina, que estava ali em formação. Então, os dois países em formação estavam disputando a região e consolidando a sua rivalidade política, que nós vamos ver que depois vai ter a entrada de um outro sujeito, no caso do Uruguai, e depois, mais tarde, do Paraguai. Bem, então, o grupo que se confrontaram nesse conflito
são conhecidos como patriotas e realistas, monarquistas. Então, já que tratam-se de um confronto entre quem defendia a autodenominação de uma pátria e aqueles que defendiam a continuidade da dependência da América Espanhola e do seu rei da Espanha. Então, somente uma parte menor desse confronto se deu em território da Argentina atual. A maior parte desses confrontos ocorreram no antigo vice-reino do Rio da Prata, que, ao fim da guerra, ficaram, né, de fora das Províncias Unidas, ou em outras regiões do continente que nunca pertenceram a esse vice-reino, tal como o Chile, o Peru e o Equador. Não obstante, né, então, não obstante, né, em todos os casos, consideravam-se um grupo que se enfrentaram, lutavam, não só pela situação desse território, mas também pela soberania nacional sobre os territórios que haviam pertencido ao vice-reino da Prata. Também houve confrontos marítimos em algumas ocasiões em águas muito distantes do continente americano. Então, esse confronto ele não se resumiu apenas, né, no confrontos terrestres, mas também pelo controle do tráfico, né, de mercadorias por via mar e também por conta do rio. Bem, então, a guerra durou 15 anos e terminou com a vitória dos independistas, né, que conseguiram consolidar a independência da Argentina e colaboraram para a independência de outros países da América do Sul. Então, a declaração de independência das então Províncias Unidas da América do Sul foi proclamada em 9 de julho de 1816, mediante ao Congresso reunido na cidade de San Miguel de Tucumã, na casa que era propriedade de Francisca Bazar Laguna, que foi declarada monumento, né, monumento histórico nacional em 1941. Então, no caso, né, o movimento ali das províncias vai dar origem à independência de vários outros territórios ali na América do Sul, no Cone Sul. No caso do Chile, entre outros territórios, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, em 25 de maio de 1810, a República da Argentina iniciou a caminhada da unificação, mas foi no ano de 1816 que a nação se libertou. Então, no início deste ano, a situação das Províncias Unidas era de dificuldade econômica e instabilidade política, marcado por diversos conflitos internos e as ameaças latentes de uma ofensiva espanhola desde o norte do território. Então, diante desses problemas, o plano de independência dos nacionalistas foram seriamente afetados. Porém, convocaram os deputados das diferentes províncias e do Congresso em Tucumã, que foi a cidade escolhida para a reunião, se devido ao sentimento antiportenho da maioria das províncias, que buscavam, todo custo, limitar o poder centralizado de Buenos Aires. Então, Buenos Aires era a capital ali daquele movimento, mas só que eles vão começar a procurar um território neutro para tentar buscar convencer a permanência de todas as províncias dentro desse novo país que estava em formação. Então, o Congresso de Tucumã começou sua sessão em 24 de março de 1816, onde foram realizadas diversas discussões entre os diferentes representantes, que manifestaram não só os interesses políticos de cada uma das províncias e suas posturas sobre o caminho a ser tomado para o benefício de todas. Então, no caso, esse congresso foi uma tentativa de aparar as arestas, diminuir os conflitos internos entre esses líderes. Mas isso nós vamos ver que não vai dar efeito, provocando a cisão, a divisão entre esses líderes. Então, o debate se estenderam até 9 de julho de 1816, quando, a pedido do deputado, né, Jujunho Teodoro Sanches de Bustamante, então se discutiu o projeto de declaração da independência da Argentina. Então, nesse dia, o secretário Juan José Passo, representante de Buenos Aires, tomou a palavra e perguntou aos congressistas se queria as províncias da União fossem uma nação livre e independente do rei da Espanha e sua metrópole. Então, todos os deputados aprovaram por aclamação a proposta e depois cada um ratificou o seu voto. Por último, assinaram a ata de independência nesse mesmo dia. Então, qual era a proposta, né, dos deputados?
em criar um país muito representativo ali na região, unindo todas as províncias do Rio de la Plata. Mas nós vamos ver que isso não vai sair do papel. Bem, então, em 9 de julho de 1816, a Província Unida da América do Sul declararam formalmente sua independência da coroa espanhola, concluindo um complexo processo revolucionário de 6 anos, iniciando outro, também complexo, que levaria à confirmação, né, da nação argentina. No ano de 1825, essas províncias trocaram sua denominação para, né, de Províncias Unidas do Rio da Prata. Né, finalmente, a Constituição de 1826 instaurou o nome da nação da Argentina, né, que foi, né, proclamada uma república. Então, aqui, né, nós temos, no caso aqui, né, a figura desse herói, desse movimento, que foi o San Martín. Né, o San Martín, o Gaudílio, né, um grande fazendeiro da região ali né, da atual Argentina, e ele vai promover essas mudanças e vai se tornar um símbolo para as nações que ele colaborou para a sua independência. Levando em consideração que nunca Bolívar e o San Martín, eles chegaram a se encontrar, mas ele se torna um símbolo desse movimento. E a independência do Uruguai. Bem, então, a independência do Uruguai ela está muito relacionada à história do Brasil, levando em consideração que o Dom João VI, quando ele chega aqui no Brasil, ele consegue anexar o território do Uruguai ao Brasil, mas também tinha uma parte do Uruguai que pertencia, né, que fazia parte da Argentina. Então, com a disputa entre si, né? Então, no caso, o processo de dependência, ou iniciado pelo processo revolucionário em Buenos Aires, na chamada Revolução de Maio de 1810, a banda oriental tardou em somar-se ao denominado Grito de Ascencio protagonizador por Pedro José Vieira e Venâncio Bonavides, em 27 de fevereiro de 1811, considerando-se tradicionalmente o ponto de partida para a revolução do país. Então, o território que hoje nós chamamos de Uruguai, ele tinha partes deles que estavam sob o domínio do Brasil e a outra parte que estava sob o domínio da Argentina. E esse líder, no caso, eles vão se organizar para reivindicar a sua autonomia. Então, em 1811, o nomeado vice-rei e capitão-geral da região, Xavier Hélio, né, gerando insatisfação devido à sua série de medidas adotadas por ele, em fevereiro se dá o Grito de Ascenso. Então, um capitão chamado José, né, Gervásio Artigas, ao retornar de Buenos Aires, aonde foram oferecidos seus serviços, torna-se líder dos autonomistas. Então, após ocupar Sorayano, então, Benavides tomou El Cola em 20 de abril daquele ano. Então, Manuel Francisco Artigas avançou sobre a população, né, do leste. Então, em 24 de abril de 1811, tomou a vila de Minas de Santa Lúcia, né, no dia 28 entrou em São Carlos e no dia 29 se rendeu a Maldonado. Após um destacamento, avançou em direção ao Forte de Santa Teresa. Forças Unidas de Manuel Francisco Artigas, de Benavides, né, então lideraram por São José, né, São José, em 25 de abril, depois de tomar o Porongos, né, que é uma cidade ali fronteiriças, né, entre o rio. Bem, então, em 18 de maio de 1818, os autonomistas tomaram o país, e exceto Montevidéu. Hélio solicita e recebe o apoio da corte portuguesa e instalada no Brasil, que lhe envia o exército pacificador sob o comando de Diego de Souza. Então, em 23 de setembro, junta-se a ele o governo de Buenos Aires. Artigas levanta cerco a Montevidéu e refugia-se no interior até o rio Aio. Então, e junto com ele vão habitantes da área rural. Então, no começo de 1812, as tropas portuguesas se retiraram. Então, sem conseguir vencer Artigas, que tinha obtido já o alicerce, né, das províncias
as províncias Entre Rios. E em 1814, seu inimigo inicia uma mediação a favor da paz. Então, Montevidéu é conquistada em 20 de junho de 1814 por Carlos Maria Alvear, então, general enviado a Buenos Aires. Então, esse, quando retorna, abre caminho para a sublevação do lado oriental, sob o comando de Artigas, o qual terminaria seus dias exilado devido à oposição dos escravocratas portugueses e dos comerciantes de Buenos Aires e Montevidéu. Então, tornando-se, no entanto, o herói nacional do Uruguai. Então, em 1815, o Artigas lagrou, então ele vai partir para reunir a então capital Entre Rios, né, de Concepción do Uruguai, o Proto-Congresso da Independência da Argentina, conhecido como Congresso de Oriente, com os representantes das províncias orientais de Córdoba, Corrientes e Entre Rios. Então, o menciona-se, né, muito mais as extensas que atuam as províncias da Argentina nesse nome. Embora seus representantes não chegassem a tempo Santa Fé, associando a Liga Federal, a qual foram convidadas a todas as outras províncias ao território do antigo, né, vice-reino do Rio de la Plata. Então, em 1821, as províncias orientais do Rio de la Plata, o atual Uruguai, passou a ser parte do Brasil e, portanto, também colônia de Portugal, sob o nome das províncias da Cisplatina. E em 1825 formou-se o chamado Grupo dos 33 Orientales, contra a ocupação luso-brasileira, né, que logo se transforma em um pequeno exército e invade a província vindo de Buenos Aires após a tomada de Montevidéu em 14 de junho daquele ano. Né? Então, instala-se o governo provisório, que vota a independência do Brasil em 25 de agosto de 1825, depois de numerosas revoltas entre 1821, 1823 e 1825, mas decidiu aderir a uma federação regional com a Argentina. Então, o território do Uruguai, que era parte do Brasil, se torna independente, gerando um conflito entre Brasil e Argentina, que o Brasil, nesse momento, ele era governado pelo Dom Pedro I já. Então, isso vai fazer com que a pressão contra o Uruguai se torne cada vez maior. Bem, então, essa federação regional derrotou o Brasil em 500 dias de combate. O Tratado de Montevidéu, datado de 1828 e patrocinado pelo Império Britânico, criou o Uruguai como Estado dependente, sendo a primeira Constituição do recém-formado país adotada em 18 de junho de 1830. No resto do século XIX, vários presidentes foram eleitos e liderarem, né, com os conflitos com os estados vizinhos. As flutuações políticas e econômicas, né, e um grande afluxo de imigrantes oriundos, sobretudo, da Europa. Então, no caso, a região começa a receber muitos imigrantes e esse confronto por conta do Brasil, né, então, para evitar um confronto maior na região, a Inglaterra vai intervir no conflito e a Inglaterra vai considerar o Uruguai como um território emancipado tanto do Brasil, tanto da Argentina, fundando o que nós chamamos de território do Uruguai. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, desse processo de dependência e os símbolos, né, que eles usavam. Tanto é que eles usavam a bandeira tricolor, né, a bandeira que era um símbolo da Revolução Francesa, como uma forma de mostrar os seus ideais. E o Paraguai. Então, a independência do Paraguai, ela tem vários desdobramentos na América do Sul. Tanto é que nós teremos uma guerra entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, onde o Paraguai ele vai ser totalmente derrotado com a Tríplice Aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, a primeira manifestação contundente se deu em 1717, através da Revolução de Cumuneira. Então, porém, somente a partir do século XIX que o processo de dependência ele é considerado, ele é iniciado. Então, à medida que Buenos Aires tornava-se mais poderosa, os líderes paraguaios perceberam um declínio da importância de suas províncias
embora também constassem a autoridade espanhola, recusassem a aceitar a declaração de independência da Argentina em 1810, com a extensiva ao Paraguai. Nem mesmo a intervenção do exército argentino, comandado pelo general Manuel, né, Belgrano, conseguiu efetivar a incorporação da província. Mais tarde, porém, quando o governo espanhol do Paraguai solicitou auxílio português para defender a colônia dos ataques de Buenos Aires, os paraguaios, liderados por Fulgêncio Iegro e Pedro Juan Caballero e Vicente Inácio Iturbe, né, depuseram do governo, né, tiraram o poder, né, do governo de Bernardo Velasco e proclamaram a independência no dia 15 de maio de 1811. Então, qual o problema desse processo aqui? É que a colonização da região do Paraguai ele tem muito a ver também com as missões jesuítas. Então, os jesuítas eles entraram para o Paraguai para fundar as missões. E quando houve a independência do Paraguai, muitas vezes não se sabia exatamente qual era a aceitação desse povo. Se iria engrossar os movimentos ou não. Então, isso vai fazer com que a independência do Paraguai, né, se tornasse um grande ponto de interrogação também. Bem, então, em 1806 a 1807, ocorreram invasões inglesas, ocupando a cidade de Buenos Aires e Montevidéu, e de Assunção, Córdoba e outros locais do vice-reinado de La Plata. Foram enviadas tropas que colaboraram com a expulsão dos invasores. A invasão inglesa demonstraram a metrópole espanhola, o qual independente era o vice-reino. Então, quando eles conseguem expulsar os invasores ingleses, eles vão mostrar para o rei que eles não eram tão frágeis assim. Então, em 1810, chegou a notícia em Buenos Aires que a capital do vice-reino do Rio de la Plata seria Servilha. Havia sido ocupada pelas forças de Napoleão Bonaparte. Em resposta, reuniu-se o Conselho Aberto no dia 25 de maio de 1810, substituiu o vice-rei, né, o Cisneiro, né, por uma junta de governo. Então, entre os seus objetivos estava convocar a reunião de um congresso de representantes de todas as províncias do vice-reino do Rio de la Plata para definir a forma do governo, né, do ex-vice-reinado. Então, no caso, né, esse movimento da região vai ganhar mais independência, né, mais autonomia perante o movimento que já estava sendo realizado da independência da Argentina. Então, em resposta à convocação da Assembleia, no dia 24 de junho de 1810, que ocorreu em Assunção, né, então decidiu se manter fiel ao Conselho da Regência, que se refugiara em Cardiz e governava em nome de Fernando VII, prisioneiro de Napoleão. Então, no final de 1810, as tropas sob o governo do general Manuel, né, Belgrano, marcharam em uma expedição para tentar adicionar o Paraguai à recém-criada província do Rio de la Plata. As forças daquela expedição não receberam apoio local e foram derrotadas na Batalha de Paraguai e Tacuari. Então, em 19 de janeiro a 9 de março de 1811, pelos monarquistas, que até então eram liderados pelos oficiais Fulgêncio Iegro e Manuel Cabanhas, né, que essa batalha, tanto pelo sucesso das forças paraguaias, quanto pela fuga, pela ocasião do governador espanhol Velasco, né? Então, pensando que haviam sofrido um revés militar e os contatos repetidos dos oficiais paraguaios em Belgrano são considerados o início das Forças Armadas Paraguaias. Então, a Força Armada Paraguaia inicia-se nesse processo revolucionário, né, de transformação de uma região dominada por argentinos e também por espanhóis, mas depois, né, vai se formar esse território autônomo. Então, após várias semanas de conspiração, na noite de 14 de 1811, as tropas comandadas por Pedro Juan Caballero e Fulgêncio Iegro chegaram a Assunção. Um congresso foi realizado em 17 de junho, onde o governador Velasco foi acusado de negociar com os portugueses a defesa da metrópole espanhola, mesmo com o preço de se tornar dependente do Império Português. Em seu lugar foi nomeado o Conselho de Administração presidido por Fulgêncio Iegro. Então, em 12 de outubro de 1811, foi assinado o Tratado da Junta de Buenos Aires,
que estabeleceu, entre outras disposições, um projeto de confederação entre as Províncias Unidas do Rio da Prata e o Paraguai, que não foi aceito devido aos distintos interesses de Buenos Aires e Assunção. Houve reconhecimento de ambas as partes, porém algumas questões fronteiriças ainda ficaram em aberta, principalmente quem iria, né, dominar a região do Rio de la Prata, que era a única forma de se entrar e sair mercadorias do Paraguai, porque o Paraguai ele vai se encontrar isolado, de um lado a Argentina e de outro lado o Brasil. Então, nesse caso, né, nós temos aí esse processo dependente, né, do Paraguai, e como é que o Paraguai vai ser depois, né, um estopim da guerra que vai, né, colocar em risco toda a América, o Cone Sul, né, principalmente Brasil, né, Argentina, Uruguai e Paraguai, numa guerra que vai durar muito tempo, e essa guerra vai mergulhar o Paraguai durante muitos anos de crise. E o que nós vamos ver no próximo tema? A independência do México e de Cuba. Então, como é que a região da América Central iniciou o seu processo de emancipação também. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Então, agradeço a todos aqui pela paciência, né, de estar aqui acompanhando esses vídeos aqui comigo. Então, agradeço, né, pela confiança. Então, vamos continuando aqui esse processo de estudo. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não é membro ainda, se você quiser fazer parte do canal, né, seja bem-vindo, né? E se vocês puderem compartilhar também esse vídeo, isso ficaria de bom grado, né? Levando em consideração que esse vídeo ele é feito para, né, trabalhar com os meus alunos, né, esse processo e dar uma alternativa para eles terem uma outra forma de explicação. Bem, então agradeço a todos aqui, muito obrigado e até a próxima.